Vamos lá, gente. Então, nós estávamos vendo que a ação de cumprimento faz coisa julgada atípica, é o que está lá na OJ 277 da SDI1 do TST. Eu vou ler para você. OJ 277 diz assim: a coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois depende de condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. Está em consonância com essa OJ uma outra súmula do TST, que é a 397. Ela diz: não procede a ação rescisória. Ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento. Não cabe ação rescisória contra a sentença em ação de cumprimento, em face da sentença normativa na qual se louvava ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios próprios, meios processuais aptos a atacarem a execução de cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança. Eu vou te explicar. E aqui, então, a súmula 397 do TST, que seriam responsáveis por questões difíceis da nossa prova. Bom, nós vimos que o dissídio coletivo ele é suscitado perante os tribunais. Imagine este, suscitado perante o Tribunal Regional do Trabalho. Vou colocá-lo mais para cima. Então, você tem aqui o TRT e um dissídio coletivo, no qual foi proferida uma sentença normativa que assegurou aos empregados um reajuste salarial. Ótimo? Ótimo. E aí? E aí que esta sentença, dessa decisão do TRT em dissídio coletivo, cabe recurso. Qual recurso? Hora de relembrar. Quando você não sabe qual é o recurso cabível, você tem que se fazer a pergunta certa. Será que cabe RO? Quantas são as hipóteses? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Da sentença cabe RO, a sentença é do juiz. E também cabe RO quando nós estamos diante de uma decisão do TRT, em uma ação de sua competência originária. Então, veja, aqui cabe RO para o TST. Agora, uma coisa você deve lembrar: os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo, não têm efeito suspensivo, não tem o condão de impedir o início da execução. Parou, parou. Sentença normativa não é executada no tribunal que proferiu a decisão. Sentença normativa é cumprida. E aí, o que é que você vai propor? A ação de cumprimento. A ação de cumprimento. Vai propor essa ação de cumprimento perante quem? Perante o juiz do trabalho, para fazer cumprir este reajuste salarial. Então, veja, você tem duas coisas tramitando ao mesmo tempo. O RO para o TST, que visa afastar esse reajuste, e, ao mesmo tempo, a ação de cumprimento, que faz cumprir este reajuste. Nessa ação de cumprimento, imagine que foi proferida a sentença normativa. Foi proferida a sentença pelo juiz aqui, determinando ao empregador que pague o reajuste. O empregador está pagando o reajuste, quando acaba de ocorrer algo aqui. O que foi? O TST, ao julgar o RO, reformou a sentença normativa, o que significa que não tem mais reajuste nenhum. Acabou o reajuste. Acabou. Com isso, o que acontece? Acontece que tem que ser extinta a execução. Tem que ser extinta a ação de cumprimento, a execução aqui. Só que a sentença na ação de cumprimento já transitou em julgado. E aí? E aí que diz o TST que sentença em ação de cumprimento faz coisa julgada meramente formal. Coisa julgada formal é aquela que ocorre quando esgotam-se os recursos cabíveis. Não cabe mais recurso, coisa julgada formal. Coisa julgada material é aquela que torna indiscutível aquela matéria em outros processos. Coisa julgada formal ela ocorre dentro do processo, quando não é mais possível discutir aquela matéria dentro daquele processo, porque esgotaram-se as vias recursais possíveis. Coisa julgada material é aquela que torna imutável a matéria, não pode ser discutida em um outro momento.
o que não ocorre na ação de cumprimento. Lembra que nós vimos? É coisa julgada atípica. Na ação de cumprimento só ocorre coisa julgada formal. Afinal, ela depende dessa cláusula resolutiva. Houve reforma. A sentença que ela executava não existe mais. O reajuste que ela executava não existe mais. Então, tem que ser extinta a execução nessa ação de cumprimento. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer por ação rescisória? Não. Aquela súmula que eu li depois para você diz que não cabe ação rescisória. Não, cabe só o quê? Cabe exceção de pré-executividade. O que é essa exceção de pré-executividade? Nada mais é do que uma simples petição em que eu chego aqui e digo para o juiz, juiz, olha só, está vendo aquela sentença normativa? Não existe mais. Extingue essa ação de cumprimento. Agora, imagine que ele seja desobediente e não queira extinguir. Cabe, então, mandado de segurança contra o ato do juiz. Está vendo? Então, eu vou ler para você de novo esses duas, a OJ 277 e a súmula 397, para você visualizar isso que nós desenhamos. OJ 277, ela diz, a coisa julgada produzida na ação de cumprimento, ó, nessa ação de cumprimento, me acompanha no quadro com a caneta marca-texto? Olha só, nesta ação de cumprimento foi proferida a sentença, nenhuma das partes interpôs o recurso, transitou em julgado. Então, ó, a coisa julgada proferida aqui na ação de cumprimento é atípica, pois depende da condição resolutiva, ou seja, depende da não modificação dessa sentença normativa que ela estava executando, por eventual recurso. Assim, modificada, ela diz, a sentença normativa pelo TST. Ó, foi interposto o RO para o TST. O TST modificou a sentença normativa, acabou com o reajuste salarial. Modificada pelo TST, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento. Deve-se extinguir a execução em andamento, quer dizer, deve-se extinguir essa ação de cumprimento. Uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. Essa execução baseava-se nesta sentença normativa que deixou de existir no mundo jurídico. Agora, como que eu posso acabar com essa ação de cumprimento? Aí é a súmula 397 que vem para explicar. Não procede a ação rescisória, calcada em ofensa à coisa julgada, perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento. Não cabe a ação rescisória contra essa sentença na ação de cumprimento, em face da sentença normativa, na qual se louvava ter sido modificada em grau de RO. Não cabe ação rescisória para chegar aqui e desconstituir essa sentença na ação de cumprimento, porque o RO modificou a sentença normativa, não. Aí ela diz assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula que foi reformada pelo recurso são a exceção de pré-executividade, ó, e se o juiz desobedecer, e o mandado de segurança, no caso de descumprimento. Na verdade, é bem simples, é só você ter isso aqui em mente. Agora, olha só, você sabe que nós vimos que dessa decisão do TRT, que em dissídio coletivo cabe RO para o TST, não cabe? Voltando no começo, eu disse a vocês que os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Não tem o condão de impedir, no caso de sentença normativa, a ação de cumprimento. Como que, em regra, vê se você lembra, vê, como que, em regra, eu posso dar efeito suspensivo a um recurso? Eu posso pedir por meio de ação cautelar, não é? Mas aqui não, aqui é uma exceção. De acordo com o artigo 14 da Lei 10.192 de 2001, o presidente do tribunal, do TST nesse caso, ele pode conferir efeito suspensivo ao RO. Ele vai estabelecer o prazo e as condições para tanto. Então, em regra, os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Não tem o condão de impedir o início da execução, neste caso, da ação de cumprimento. Mas, para tanto, eu preciso, em regra, de uma ação cautelar. Mas há uma exceção. Qual é? Essa. Em dissídio coletivo, o presidente do TST pode conferir efeito suspensivo a esse RO. Se ele conferir efeito suspensivo, então não será possível propor de imediato
a ação de cumprimento. Não, não vai ter. Nós vamos ter que aguardar o julgamento definitivo do dissídio coletivo. Então, por enquanto, foi proferida a sentença assegurando o reajuste. Nós temos que aguardar o julgamento do recurso ordinário para o TST e o trânsito em julgado do dissídio. Se for mantido o reajuste, aí sim, depois do trânsito em julgado, nós damos início à ação de cumprimento para fazer cumprir esse reajuste salarial. Tranquilo, gente? Gente, esgotamos o dissídio coletivo. Mais do que isso, seria bom se você fosse lá na CLT, para fechar, decorar os aspectos mínimos que dizem respeito ao dissídio coletivo, aquele detalhe que ele pode querer pegar na prova. Então, você vai lá no artigo 856 e seguintes da CLT. 856 você vai ver da conciliação e do julgamento, da extensão das decisões, do cumprimento das decisões, da revisão. Vai, olha, do 856 ao 875, com uma caneta marca-texto na mão, marcando esses pontos, não tem como o examinador pegar você em dissídio coletivo. Além disso, leu essa OJ 277 e a súmula 397, então, fechou. Nada pode atrapalhá-lo nessa prova, ok? Vamos, então, agora mudar de assunto. Vamos falar sobre as ações de procedimentos especiais. Ações de procedimentos especiais. Em nossos editais constam inquérito judicial para apuração de falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Nós vamos começar falando do inquérito judicial para apuração de falta grave. Gente, o inquérito serve para... é uma ação do empregador, em face do empregado, para demonstrar que esse empregado cometeu uma falta grave e, por isso, tem que ser dispensado por justa causa. Então, só que o inquérito não é cabível para todo o empregado que tem estabilidade. Então, veja, quando o empregado é detentor de estabilidade provisória no emprego, ele só pode ser dispensado por justa causa. Mas somente alguns desses que têm estabilidade provisória no emprego só podem ser dispensados por justa causa mediante inquérito judicial para apuração de falta grave. Não são todos, são só alguns. Então, empregado detentor de estabilidade só pode ser dispensado por justa causa. Mas só alguns detentores de estabilidade é que, para serem dispensados por justa causa, o empregador precisa propor o inquérito judicial para apuração de falta grave. Quais são eles? 1. É o estável decenal. Esse estável decenal é delicado, porque imagine que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daquele que, na época da Constituição de 88, já tinha completado 10 anos de trabalho na empresa e mais, não tinha optado pelo regime do FGTS. Continua trabalhando e cometeu uma falta grave. Esse estável decenal é aquele que tem estabilidade definitiva. Aquele que, na época da Constituição de 88, já tinha 10 anos de trabalho da empresa e não tinha antes optado pelo regime do FGTS, o que era possível desde 66. Se esse sujeito continuar trabalhando, estiver trabalhando ainda na empresa e cometer uma falta grave, aí, para que o empregador o dispense, só por justa causa, mediante inquérito judicial para apuração de falta grave. Como a prova na prova é fácil cobrar a teoria, então fica aí, inquérito exigível para o estável decenal. Também para o grande caso, que é o do dirigente sindical. Dirigente sindical. Merecem destaque 2 súmulas. A 197 do STF e a súmula 379 do TST. Dirigente sindical só pode ser dispensado mediante inquérito judicial para apuração de falta grave. Depois, além dele, nós temos o representante dos empregados. Representante dos empregados onde, gente? Representante dos empregados no Conselho Nacional da Previdência Social. Conselho Nacional da Previdência Social. E, por fim, também o representante dos empregados, na verdade, o diretor eleito de sociedade cooperativa. Atenção, porque o suplente nem tem estabilidade provisória no emprego, só o diretor eleito.
O suplente do dirigente sindical, da mesma forma, só pode ser dispensado mediante inquérito judicial para apuração de pauta grave. Agora, o suplente do diretor eleito de sociedade cooperativa não, porque ele sequer tem estabilidade. Gente, para a FCC, também, o que a gente recorreu, achamos um absurdo, mas gato escaldado tem medo de água fria. Então, para a FCC, também exige-se o inquérito judicial para a dispensa por justa causa do representante dos empregados na comissão de conciliação prévia. Representante dos empregados na comissão de conciliação prévia. Agora, a grávida, aquele que sofre acidente do trabalho, também são detentores de estabilidade provisória no emprego, não são? Se eles cometerem falta grave, basta dispensá-los por justa causa. Não cabe inquérito. Não há interesse para o inquérito. Basta dispensá-los por justa causa. A lei não exige o inquérito. Se eles não concordarem, então procurarão a justiça e ajuizarão reclamação trabalhista, postulando a reversão da dispensa por justa causa em sem justa causa. Ok? Só para estável decenal, dirigente sindical, representante dos empregados no Conselho Nacional da Previdência Social, diretor eleito de sociedade cooperativa e para a FCC, representante dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia. Atenção, a petição inicial do inquérito tem que ser escrita. Lembra que a reclamação trabalhista pode ser verbal ou escrita? No inquérito, não. A petição inicial tem que ser escrita. O que acontece? É faculdade do empregador suspender o empregado. Então, petição inicial escrita, pegar uma caneta, é faculdade do empregador, suspender o empregado estável. Isso está lá no artigo 494 da CLT. É faculdade. Suspensão do contrato equivale a sem trabalho, sem salário, sem contagem de tempo de serviço, o contrato fica suspenso. É faculdade do empregador suspender o empregado. Agora, somente se suspender, aí há um prazo decadencial de 30 dias para o inquérito, para a propositura do inquérito judicial para apuração de falta grave. Tudo está lá, no 853 da CLT. 853 e seguintes. Petição inicial escrita. É faculdade do empregador suspender o empregado estável. Se suspender, terá o prazo, só se suspender, terá o prazo decadencial de 30 dias para a propositura do inquérito. Número máximo de testemunhas. Número máximo de testemunhas é de 6. 6 para cada parte, gente. Número máximo de testemunhas é de 6, 6 para cada parte. Que mais com relação ao inquérito que você precisa saber é que é uma ação de caráter dúplice. O que isso significa? O que significa dizer que é uma ação de caráter dúplice? Significa dizer que, se por acaso a sentença for de improcedência, quer dizer que não houve falta grave nenhuma. O autor da ação, que é o empregador, aquele que queria comprovar a falta grave do empregado detentor de estabilidade provisória no emprego, sairá compelido a reintegrar o empregado e também a pagar. Lembra que ele suspendeu o empregado? A pagar os salários e demais vantagens, salários e vantagens, decorrentes de todo o período da suspensão. Está vendo aqui? Então, é uma ação que visa desconstituir a relação de emprego. A petição inicial escrita é faculdade do empregador suspender o empregado. Se ele suspender, deverá propor o inquérito no prazo decadencial de 30 dias. Número máximo de testemunhas é de 6. Isso está no artigo 821 da CLT. 6 para cada parte. A ação é uma ação de caráter dúplice, o que significa que o autor da ação, que é o empregador, no caso de improcedência, poderá ele, autor, ser condenado a pagar os salários e demais vantagens devidos durante o período da estabilidade, além de reintegrar o empregado. Ok, gente? Cuidado com o inquérito judicial para apuração de falta grave. Ele é ótimo para cair em prova. Próxima ação de procedimentos especiais. Ação rescisória. Ação rescisória. Gente, há um artigo da CLT que versa sobre ela. Que artigo é? É o 836 da CLT. O que ele diz?
Ele diz que cabe ação rescisória no processo do trabalho, diz que aplica-se o CPC. Os artigos 485 a 495 do Código de Processo Civil, 485 a 495 do CPC. Ele diz apenas o seguinte: há uma exceção. E qual é? É o depósito prévio. Depósito prévio. Há um depósito prévio previsto no Código de Processo Civil para a propositura da ação rescisória. E lá ele é de 5% do valor da causa da ação rescisória. 5. No processo do trabalho é 4 vezes maior. Na verdade, aqui até tem uma historinha curta, que é a seguinte: no processo do trabalho se dizia já, desde muito antes, que cabe a ação rescisória, que aplica-se o CPC, com exceção do depósito prévio, que era incabível no processo do trabalho. Aí imagine só, a quantidade de ações rescisórias que foram ajuizadas aqui até como aventura jurídica, como mais uma opção, qualquer coisa ação rescisória. É o processo onde mais se desenvolveu o estudo de ação rescisória, no processo do trabalho. Em 2007, o legislador disse: chega. E então criou o depósito prévio para a propositura da ação rescisória. Mas fez mais. Disse: agora, no processo do trabalho, o depósito prévio é de 20% do valor da causa da ação rescisória. 20% é 4 vezes maior do que no processo civil. 20% do valor da causa da ação rescisória, salvo prova de miserabilidade jurídica. Aí o TST veio para dizer o que é essa miserabilidade jurídica. É miserável juridicamente aquele que preenche os requisitos da justiça gratuita, aquele que recebe salário igual, inferior a 2 salários mínimos, ou que recebe mais, mas não tem condições de demandar, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Então, preenche os requisitos da justiça gratuita. O TST veio e disse para a gente o que é o valor, o que pode ser valor da causa na ação rescisória. Não é qualquer valor que pode ser valor da causa, porque senão seria simples, 20% sobre um valor irrisório, seria baratinho propor a ação rescisória. Ele disse o seguinte: o valor da causa da ação rescisória vai depender da sentença. Se a sentença transitada e julgada, que eu quero desconstituir, for de improcedência, é o mesmo valor da causa principal. Se a sentença for uma sentença condenatória, é o valor provisoriamente arbitrado à condenação. Agora, se a sentença já estiver na fase de liquidação, quer dizer que já foi apurado o valor da liquidação, então será o valor da sentença de liquidação, já apurado. Então, o valor da causa na ação rescisória não é um valor qualquer para fins de alçada, não. É o valor, se a sentença for de total improcedência, essa que eu quero desconstituir, é o mesmo valor da causa principal. Se a sentença for condenatória, já está na fase de recursos ou de execução, o valor provisoriamente arbitrado à condenação. Se já está na fase de liquidação, já foi proferida a sentença de liquidação, é o mesmo valor da sentença de liquidação. Isso pode ser perguntado nas nossas provas, ok? Então, cabe a ação rescisória, aplica-se o CPC, os artigos 485 a 495 do Código de Processo Civil, com exceção do depósito prévio. Outra coisa, as hipóteses de cabimento da ação rescisória estão lá, descritas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Elas você precisa ler uma a uma, tal como você vê no processo civil. Então, quando a sentença for proferida, por exemplo, por juiz absolutamente incompetente, ou então quando o juiz for impedido, suspeito não. Apenas as hipóteses em que o juiz é impedido que autorizam a desconstituição da decisão por ação rescisória. Então, as hipóteses estão lá. Quando há dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Quando isso ocorre, por exemplo, dolo da parte vencedora? Ocorre quando há, por exemplo, uma combinação entre as partes, ou uma combinação entre as testemunhas. Olha só, eu, antes de todos os empregados, vou lá e proponho a minha reclamação trabalhista. Antes de todo mundo. Com que objetivo? Com um objetivo claro, sabe o que é? Eu quero simplesmente que a minha sentença seja proferida e o empregador tenha patrimônio para arcar com a condenação. Ótimo, excelente.
vou antes de todo mundo. Só que o empregador, diante só da minha reclamação, ele contesta a reclamação e, por uma infelicidade, a minha sentença foi julgada. Meus pedidos foram julgados totalmente improcedentes. Daqui a pouco, tal como eu já imaginava que ia acontecer com essa empresa, eu estava percebendo, o empregador fecha as portas e deixa todo mundo na rua sem receber nada. Os empregados, em conjunto, ajuizam reclamação trabalhista. Quando ele tinha só a minha reclamação para se defender, ele se defendeu. Agora, como são tantas, ele largou mão. Não se defendeu. Então, os empregados ajuizaram suas reclamações, o reclamado foi revel e confesso quanto à matéria de fato. Confissão quer dizer que eu vou presumir verdadeiras todas as alegações do reclamante, e lá foram proferidas sentenças de procedência, sentenças de procedência, e os empregados estão executando as suas decisões. Eu azarado? Não. Bom, ele conclui, o empregador abandonou mesmo, deixou de ter controle sobre isso tudo aqui, ajuizo a minha reclamação. Então, esse é um primeiro exemplo. Quando eu vou ajuizar de novo, o juiz profere uma nova sentença. Tal como eu imaginava, o reclamado não se defendeu, e agora o juiz proferiu uma nova sentença de total procedência. Mas, gente, essa segunda sentença viola a anterior, não viola? Tempos depois, azarado como eu sou, acabou que o reclamado contratou um advogado que percebeu. Esta segunda sentença viola a coisa julgada. Então, eu quero desconstituí-la. É possível? É, ação rescisória. Agora, quando que há dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, como eu queria contar para você antes? Há, por exemplo, num outro caso, em que o empregador me mandou embora. E eu quero ajuizar a reclamação trabalhista para pedir dano moral e hora extra. Duas coisas. Aí, o advogado já alerta. Para que você tenha êxito nessa reclamação, você precisa ter testemunha. Eu não tenho, todo mundo que eu conheço está trabalhando. Então, eu tive uma ideia. Eu vou falar com um amigo meu que está lá trabalhando ainda para ser minha testemunha. Para ser minha testemunha, não, para ser testemunha no processo. Ô, amigo, eu vou ajuizar uma reclamação contra o empregador, você pode ser testemunha? O empregado já antecipou. Cara, eu tenho 4 filhos, eu não posso ser testemunha para você, não. Não, calma. Você vai ser testemunha do empregador. Não, também não vou. Isso eu lhe garanto. Se ele pedir para eu ser testemunha, eu digo, o cara lá é meu amigo, parceiro, eu não vou ser testemunha para você. Não, eu quero que você seja. Olha só, o plano é o seguinte, eu quero que você se ofereça para o empregador para ser testemunha dele contra mim. Diga que você está indignado, que eu ajuizei uma reclamação contra ele. Então, quando chegar no dia da audiência, o juiz perguntará se eu fazia hora extra. E aí você diz assim que eu sou um vagabundo. O empregador nunca quis que ele fizesse hora extra, ele fazia porque queria, porque era mais lerdo que todo mundo. Se isso acontecer, o empregador vai ficar feliz, porque você está defendendo ele, mas ao mesmo tempo o juiz vai saber que eu ficava além da hora. Entendi. Quanto ao dano moral? O juiz vai perguntar se todo mundo me chamava de imundo vagabundo. Você vai dizer que o empregador não. Não. Mas também era verdade, o empregado está aí, ajuizando a reclamação contra o empregador, mas é verdade, todo mundo chamava ele de imundo porque ele não tomava banho, mas o empregador não. Veja, você vai parecer que está defendendo o empregador, mas na verdade vai estar me ajudando. Ótimo, tal como combinado. Isso aconteceu. O empregador ainda agradeceu, obrigado por tentar ajudar, mas infelizmente, aí foi proferida a sentença de total procedência. Como aquele que consegue uma vantagem não consegue ficar com o bico calado, a história foi divulgada. Se espalhou. E aí agora, o empregador quer propor uma ação rescisória para desconstituir essa sentença. É possível? Desde que ele esteja diante de uma das hipóteses do 485 do CPC. Dentre elas está lá. Qual? Dolo da parte vencedora em detrimento da vencida. Houve dolo do empregado que venceu, porque ele combinou com a testemunha do empregador de fazer uma coisa dessas. Está vendo? Esta sentença pode ser desconstituída por esse motivo. Então, as hipóteses de ação rescisória estão lá no artigo 485 do Código de Processo Civil, que você deve ler. Juiz absolutamente incompetente, violação à coisa julgada, juiz impedido, dolo da parte vencedora em detrimento da vencida. Também cabe quando a decisão viola literal disposição de lei. Também cabe quando há colusão entre as partes. Por exemplo,
O que é colusão entre as partes? É a combinação entre as partes para fraudar terceiro. Eu combino com o empregado, ajuize a reclamação contra mim, peça tudo. Eu vou fazer uma defesa muito chinfrim e o juiz vai julgar tudo procedente. E assim todos os meus bens vão para você, depois você me devolve. Quer dizer que quando os demais empregados ajuizarem suas reclamações trabalhistas, não haverá mais bens para satisfazer as suas futuras execuções, porque os bens estarão com o empregado que depois vai me devolver. Se isso for descoberto, esta sentença ela pode ser desconstituída por colusão entre as partes, combinação entre as partes com o propósito de fraudar a lei. Portanto, leia todas essas hipóteses no 485 do CPC. Falaremos mais sobre a ação rescisória no próximo bloco. Estou esperando vocês. Tá?